A polícia deve ouvir hoje a ex-mulher, os filhos e parentes do homem suspeito de ter assassinado a estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva. Esteliano José Madureira está foragido. O Bruno Teixeira está acompanhando os detalhes desse caso, sempre com uma atualização. Bruno, o que temos hoje de novidades? O que você destaca para a gente? Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Hoje deve correr, então, esse depoimento de parentes, ex-mulher e filhos de Esteliano José Madureira, o homem que é apontado como o assassino da estudante Bruna Oliveira, de 28 anos, aqui em São Paulo. Ela que foi morta depois que saiu de uma estação de trem e metrô aqui em São Paulo, no bairro de Itaquera, na Zona Leste. A intenção dos policiais é traçar um perfil do homem que está foragido desde que teve a identidade revelada no início desta semana. Ontem a polícia realizou buscas em um endereço ligado a ele, na casa dele, e encontrou peças íntimas femininas, calcinhas, na casa deste homem, que não se sabe de quem são. A polícia não sabe se são da ex-mulher e cogita que possam ser até da filha dele, já que ele tem um perfil traçado por vizinhos como de um possível abusador. Mas essas informações ainda estão sendo apuradas pela polícia, mas sim, a polícia encontrou peças íntimas femininas na casa deste homem. A polícia ainda aguarda resultados dos exames periciais do corpo de Bruna para saber se houve também abuso sexual, estupro dela durante esse crime no qual ela foi morta. O corpo foi encontrado com muitas marcas e ferimentos e também estava seminu no local onde foi encontrado, no fundo de um estacionamento, numa parte onde há uma certa região com um matagal no bairro de Itaquera. A Bruna foi morta no último dia 13 de abril, depois de sair da casa do namorado, que mora no bairro do Butantã, na zona oeste da cidade. Ela se deslocou até a zona leste, onde vivia. Ao descer na estação de metrô, ela precisava de se deslocar até a casa dela. Pediu dinheiro para o namorado para solicitar um carro de aplicativo, mas, de acordo com a polícia, ela teria ficado sem bateria no celular. Ela recebeu esse valor do namorado, mas ele não teve retorno das mensagens dela, não deu tempo. Então ela saiu da estação e a polícia acredita que ela tenha tentado caminhar até a casa dela, já que ela não tinha como pegar uma condução ali no momento e já era tarde, já eram mais de 10 horas. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito seguindo Bruna e a abordando, e inclusive em um trecho onde há tapumes, em uma rua que estava muito deserta, passa apenas um ônibus e um carro por eles no momento em que acontece, em que ele está seguindo ela pela calçada. A partir dessas imagens, a polícia conseguiu identificar então esse suspeito e divulgou o nome dele ontem, que eu repito aqui, Esteliano José Madureira, homem de 43 anos que agora é procurado pela polícia e está foragido. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Bruno, com as informações para a gente de São Paulo, trazendo em detalhes o andamento dessas investigações. Daqui a pouquinho o Bruno volta para conversar mais com a gente. Agora são 7 horas e 21 minutos aqui no Brasil, lá no Vaticano, meio-dia e 21 minutos. Seguimos acompanhando esse segundo dia do velório do Papa Francisco, multidão que nesse momento está na fila para prestar suas últimas homenagens ao pontífice. Estamos de olho no que acontece por lá e também contando com a ajuda do professor de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro, para trazer em detalhes os ritos fúnebres que acontecem lá no Vaticano. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro, meu ex-aluno. Bom dia, nossos telespectadores. Daqui a pouquinho o Pedro já vai estar aqui com a gente. Eu já começo lhe perguntando com relação a esses ritos fúnebres. Há pouco, justamente numa conversa aqui com o Pedro, a gente falava sobre algumas mudanças que já conseguimos observar no velório do Papa Francisco. Quando a gente olha para os próximos eventos, os próximos rituais fúnebres previstos para a Igreja Católica, o que a gente já consegue antecipar, inclusive em termos de modificações no sepultamento do Papa Francisco? Bom, é uma coisa mais simples, menos suntuosa. Isso aí já foi bastante comentado. O Papa, o corpo dele não está no alto, num catafalco, mas está apoiado no chão. As pessoas, ele está mais vestido mais simplesmente,
sem aqueles sapatos é, da Idade Média. Então, isso daí já simplifica muito. Ele não será sepultado aí na Basílica de São Pedro, mas na igreja de Santa Maria Maggiore, que é uma igreja, é uma belíssima igreja, só que mais simples, né? Então, isso já é uma sinalização do que Francisco queria. A lápide só tem o nome dele, só terá, né? Então, tudo isso marca um final, sintetiza, né? Os sinais sintetizam uma vida que foi desse jeito, né? Foi mais simples, rompeu com tradições milenares, tá certo? E abusivas, e ele agora vai em paz em nossos corações. Jorge, você chamou e ele veio, viu? Pedro Duran já está aqui ao meu lado, seu Oi, Pedro. ex-aluno, eterno aluno, Oi, né? professor. Para conversar com você também, tem uma pergunta, por favor. Boa, Pedro. professor, uma honra recebê-lo aqui na CNN. Eu tive aula com o professor Jorge Cláudio em 2007. Foi o ano que o Papa Bento XVI viajou ao Brasil, veio ao Brasil. E, bom, eu sou católico, crismado, batizado, filho de diácono, estudei em escola jesuíta, que é a mesma ordem do Papa Francisco, em universidade católica, então eu estou muito à vontade com essa... Tá com o currículo em dia. Tá abençoado também aqui o Pedro Duran. Ô, professor, quando a gente olha para o Papa Francisco, a gente vê uma figura muito carismática, que teve uma influência muito grande, inclusive, nas articulações diplomáticas internacionais. Ele foi um defensor da paz em detrimento das guerras, lutou muito contra isso. A gente está na expectativa de um novo Papa, que deve chegar a ser anunciado daqui a cerca de 2 semanas. O que esse perfil do novo Papa pode significar para essa diplomacia internacional e para essa realidade do mundo hoje? Quer dizer, se for um Papa mais conservador, se for um Papa mais progressista, qual é a sinalização que isso passaria para o mundo e como é que o Papa interfere nesse contexto mundial? Olha, a meu ver, o papado, o conjunto de coisas que envolve um Papa, significa um soft power, uma força de influência. Não tem, como perguntava sarcasticamente Stalin, quantas divisões de tanques o Papa tem, né? Então, não tem nenhuma. Nunca teve. Quer dizer, já chegou a ter exércitos, mas isso acabou lá pelo século XVIII, por aí. Então, o papado ele é fraco do ponto de vista militar e tem que ser assim mesmo. A sua influência dentro do cenário global é de influência, uma influência gigantesca. Ele reúne 1 bilhão e 400 milhões de católicos, nem todos estão devotos como o Pedro Duran, mas, em todo caso, há uma afinidade nesse grupo, alguma afinidade. Há muitas tensões também, sobretudo vindas dos católicos e da hierarquia, sobretudo dos Estados Unidos, que são profundamente conservadores e fizeram esses cardeais, esses prelados, alguns, não todos, fizeram a cerrada oposição ao Papa Francisco e às suas pautas, né? Então, o que a gente pode esperar? Eu espero, eu e muita gente esperamos que seja. Não precisa ser um Papa tão carismático. Acho que isso daí acrescenta bastante, mas não é essencial. O Papa Francisco teve uma influência muito grande por suas virtudes, pelo seu carisma, por sua capacidade de estabelecer relações públicas, mas no sentido mais amplo do termo de relações mesmo, e
públicas, né? Então, ele estabeleceu pautas sobre as quais ele lançou luz de grupos relegados à sombra, né? Isso daí já foi bastante falado, mas ele estabeleceu uma pauta, uma direção. Se o novo Papa vai seguir, quem tem bola de cristal saberá dizer melhor que eu. Mas eu imagino que a tendência para um novo Papa seria possivelmente alguém afinado com a filosofia de trabalho, filosofia de vida, a concepção de igreja, a concepção teológica de Francisco, mas precisará, como é que eu vou dizer, fazer a colheita daquilo que Francisco plantou, que foi muita coisa, né? Então, eu acho que o Francisco avançou, né? Ele avançou até onde deu, até onde a igreja deixou, até onde a igreja suportaria, porque é uma instituição gigantesca, né? É como se fosse como se fosse um transatlântico. Transatlântico não faz manobra, ele é outra coisa, ele não vira à esquerda rapidamente ou à direita, né? Então, eu entendo que essa instituição milenar, gigantesca, ela tem limitações. Isso lhe dá um poder enorme, mas também tem limitações de operacionalização, né? A gente sabe que a igreja já recuou, já apresentou resistências, sobretudo aos avanços do Concílio Vaticano II, então, que foi em 1962 até 65, aqueles avanços não tiveram acolhida unânime. O Papa Francisco também não teve acolhida unânime, embora as pessoas o amem muito, mas há quem o odeie bastante também. Jorge Cláudio Ribeiro, ele é professor de Ciência da Religião da PUC de São Paulo, nessa conversa aqui conosco. Jorge, muito obrigada por trazer todo esse panorama, obrigada por participar aqui da nossa programação. Até uma próxima. Até logo. Bom dia a todos. Bom dia.